A história da comunicação no Piauí se confunde com a história do jornal O Dia. Em meio às transformações sociais, políticas e tecnológicas, o veículo atravessa décadas, resiste ao tempo e segue fazendo história, como o único impresso ainda em circulação no Piauí. A comunicação no Piauí sempre enfrentou desafios, limitações técnicas, dificuldades econômicas e pressões políticas. É nesse contexto que, em 1951, surge o jornal O Dia, com a missão de informar e dar voz à sociedade piauiense. Naquela época, se apostava num jornalismo um pouco mais diferente, para que se saísse do jornalismo ligado aos partidos, que tinham muitos jornais que eram ligados aos partidos e tinham mesmo seus próprios slogans, né? Esse jornal é um jornal liberal, o jornal da UDN, o jornal do PSD. Então, o jornal com o Léo Monteiro tentou ser um jornalismo já mais um pouco independente da política. Então, a partir dali teve um salto importante da forma como se fazia o jornalismo. A história do jornal O Dia ganha um novo capítulo, com o pioneirismo do coronel Otávio Miranda. Visionário, ele moderniza processos e consolida a marca definitivamente na comunicação do Estado. Ao longo de 7 décadas e meia, as páginas do jornal O Dia contam a história do Piauí e ajudam a explicar mudanças no cenário político, econômico, cultural e em vários outros aspectos do desenvolvimento do Estado. Todo esse acervo é fonte de pesquisa, usada por profissionais de várias áreas. Atualmente, o jornal O Dia é o único que a gente está recebendo aqui diariamente, de forma física. É o jornal O Dia. E também a gente tem exemplares aqui que estão disponíveis para os pesquisadores desde 1972. Então, a gente tem aí mais de 50 anos em que as pessoas está pronto, né? O jornal Dia, os exemplares estão prontos para quem quiser pesquisar. Então, ele é muito procurado. Ele é muito procurado porque não se procura o jornal, se procura o assunto. E aí os pesquisadores aqui da casa vêm e disponibilizam o quê? A fonte de pesquisa. E os jornais é uma dessa riqueza, né, dessa memória, dessa instituição arquivística. Mais do que um veículo de comunicação, o jornal O Dia também se tornou uma verdadeira escola. Grandes nomes do jornalismo piauiense já assinaram matérias e ajudaram a narrar fatos históricos. Esse lugar aqui passaram quase todos os jornalistas do Piauí. E aqui passou a ser uma escola de jornalismo. É claro que nós não lecionamos as disciplinas da federal e das particulares que ensinam jornalismo. Mas aqui o aprendizado na prática. Então, o povo, todo esse volume de pessoas que trabalharam, que está envolvido no jornalismo, uma grande parte passou por aqui. E aí o respeito dele pelo Grupo Dia, e em particular pela redação. Em um cenário de constantes mudanças, o jornal O Dia se tornou símbolo de resistência, credibilidade e compromisso com a informação. E, acima de tudo, compromisso com o leitor. A jornalista Maria Clara Estrela pesquisou, para sua dissertação de mestrado, o processo de transformação vivenciado ao longo das décadas. O jornal O Dia ele teve essa capacidade de se readequar. Eu chamo de uma resiliência muito grande, de conseguir acompanhar a mudança nas formas de consumo da informação e trazer isso para o meio impresso. Antigamente a gente tinha, por exemplo, capas muito cheias de texto, muito volume de texto na capa, o editorial inteiro do jornal vindo na capa, pouco uso de imagens. Com o passar do tempo, isso foi se dinamizando, porque foi se percebendo que o leitor ele queria uma leitura rápida. Ele queria uma informação que ele pudesse olhar de relance e digerir de primeira. E, principalmente, a gente precisava de um veículo de comunicação que pudesse ser visto pela população em meio ao caos urbano. E nada melhor do que fazer isso usando a tecnologia ao seu favor. Grandes acontecimentos que marcam a memória dos piauienses estão imortalizados nas páginas do jornal O Dia. Um desses momentos
é a luta de estudantes contra o aumento da passagem de ônibus em Teresina, há 15 anos. De forma muito digna, né? A imprensa que cobriu todo esse processo foi um momento importantíssimo, porque se você observar, nada disso seria o que foi em 2011, 2012 e, logicamente, em 2013, que foi aquele momento o gigante acordou. Nada disso seria se não fosse esse movimento da imprensa. O que era restrito e limitado tecnologicamente avançou, do papel e da máquina de escrever ao digital, do impresso ao rádio, à televisão e às plataformas online. O Sistema O Dia acompanha a evolução da comunicação sem perder a sua essência. E é justamente a união do tradicional com o moderno que ajuda a explicar a consolidação do Grupo O Dia como um sistema de comunicação de relevância para o Piauí. A contribuição do jornal O Dia para o desenvolvimento da imprensa é para a formação de jornalistas, é para a formação de jornalistas em diferentes áreas ali do impresso, é no rádio, é na TV, né? É no online, então no web jornalismo. Então, e aí como a gente apontou no início, e em manter o jornal O Dia impresso, isso mostra exatamente o quanto que o jornal O Dia também tem essa preocupação em manter em funcionamento algo que é muito importante dentro da história da imprensa, e aí a gente fala não só de uma história da imprensa do Piauí, mas de uma história da imprensa do Brasil. A história da comunicação passa pelas páginas do jornal O Dia. Afinal, o que marca o Piauí está impresso aqui.